Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same. E aí, galera? Olha só, a aula de hoje é uma aula especial sobre operações com conjuntos. Diagrama de Venn. É claro que quando eu resolvi a prova do OGM em 2005, eu mostrei para vocês que lá tinham dois problemas de diagrama de Venn. Então, o problema de diagrama de Venn, ele é um problema de conjunto numérico que ele sempre começa assim. Foi feita uma pesquisa a respeito da leitura de dois jornais. Foi feita uma pesquisa a respeito da preferência entre dois clubes, né? Então, sempre, dois conjuntos ou três conjuntos, sempre o diagrama de Venn, o primeiro passo para você resolver o problema de diagrama de Venn é você desenhar esse diagramazinho aqui, ó. Conjunto A, conjunto B. Se forem três conjuntos, conjunto C. Aí, olha só, quando você tem três conjuntos envolvidos, o que acontece? Tem uma região aqui, ó, que é a interseção dos três ao mesmo tempo. Então, tem a região 1, que é a interseção dos três ao mesmo tempo. Essa região verde aqui, ó, é a interseção entre o conjunto B e C. Essa azul aqui, ó, não sei se está dando para você ver a cor aí, ó, é a interseção. Dá para fazer isso aqui, para você só perceber, ó. Essa aqui é a azulzinha aqui, ó. Achurado, ó a linguagem que você tem que se acostumar, achurada. É a interseção entre A e B, né? Aí nós tínhamos aqui a verde, né, que era a interseção entre C e B. Tá vendo, ó? Então são as regiões. E o problema do diagrama de Venn, ele sempre vai te dar todos os detalhes a respeito dessas regiões. Aí tem aqui a interseção entre A e C, ó. Ó. Não sei se dá para ver a cor aí, eu estou pintando uma cor diferente aqui, ó. Ó. A interseção entre A e C. Aí tem outras regiões. Que outras regiões são essas? Essa aqui, ó, é a região somente B, ó. Ó. Somente B, ó. É um problema de interseção. E o problema, ele vai te dar aquilo que você precisa para preencher, né? Às vezes você vai ter que montar uma equação, às vezes não, né? E a gente vai fazer aqui hoje uma bateria de exercícios desse tipo. O que você vai fazer em casa? Você vai repetir os exercícios que eu fizer aqui e depois você vai dar sequência, porque tem uma infinidade aí. Por quê? Porque isso aí é uma questão garantida, é uma questão que você não vai errar na prova, porque você vai aprender agora aqui comigo. Aí tem aqui a região A, ó a região A. Vamos fazer a região A diferente aqui, ó. Ó, a região só A, tá vendo? Tem a região só C agora, ó. Ó a região só C aqui agora, ó. Então, o problema de diagrama de Venn, quando está relacionado a dois conjuntos, né, tem as interseções, né, dos três, tem a interseção 2 a 2, tem as regiões sozinhas, onde só acontece ali, né? Então agora, vamos lá. Tendo dito isso, agora nós vamos para uma listazinha de exercícios que a gente vai fazer junto. Então, olha só, a nossa intenção aqui é que você, de qualquer forma, aprenda a fazer qualquer tipo de problema de diagrama de Venn, tá? Então, o Manu vai colocar lá na tela a primeira questão. Você dá uma lidazinha, né? E essa primeira questão, ela diz o seguinte: numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão. 31 acertaram a primeira, 8 acertaram as duas e 40 erraram a segunda questão. Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi... Então, observa bem um detalhe. Volta aqui para mim. A primeira informação que o problema dá é que 30
35 alunos acertaram uma questão. Então, eu posso colocar aqui, ó. A primeira fala assim, uma prova de 2 questões. Como é que você faz isso? Como é que você começa? Diagrama. Ó, diagrama de Venn. Questão 1, primeira questão, segunda questão. Aí você já sabe, já está familiarizado. Você sabe que vai ter uma região aqui que é a interseção, né, das duas, que acertaram as duas ao mesmo tempo. Vai ter uma região aqui fora, ó, aqui fora da interseção, que acertaram somente a primeira, e vai ter uma região aqui, né, que é os do que acertaram somente a segunda. Então, com os dados que o problema dá, você consegue preencher essas lacunas, esses lugares geométricos, e depois você consegue ter um resultado. Quer ver? Olha só, ele fala assim, 35 alunos acertaram uma questão. Ou seja, acertaram somente uma questão. Ou seja, essa região aqui, ó, que só acertaram a primeira, e essa região aqui, ó, se você somar as duas, eu não vou preencher nada, eu só estou falando. 35 alunos acertaram somente uma questão. Uma questão. Isso quer dizer que a soma desses 2 lugares que eu pintei aqui tem que dar 35. É uma conclusão que eu tive. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó, 31 alunos acertaram a primeira. Agora, olha só, eu vou pegar um giz de uma cor diferente, depois eu refaço, mas, ó, acertaram a primeira é essa região aqui toda, ó. Ó, tá vendo? 31 acertaram a primeira. Se eu somar esse lado daqui com essa interseção, tem que dar quanto? 31. Não estou fazendo nada ainda. Só estou te mostrando que é fácil você ver isso. Tá? Aí, depois ele fala que 8 acertaram as duas. Não é isso? 8 acertaram as duas? Agora, olha só. Se 8 acertaram as duas, 8 alunos acertaram as duas. Isso quer dizer o seguinte, ó, agora eu posso começar a preencher. Quer ver? Ó, vou fazer aqui, ó. Primeira questão, segunda questão. É o mesmo diagrama que está ali. 8 acertaram as duas. Está aqui, ó. 8 é a interseção das duas questões. 8. Bom, mas com o que eu já tenho aqui, ó, ele fala assim, ó, 31 acertaram a primeira. Lembra que a primeira é essa rosa todinha aqui? Mas quanto que já tem aqui, ó? Não já tem 8? Então, quanto que vai ficar aqui lá de fora? Vai ser 31 menos 8, que vai dar 23. Acertaram somente a primeira. E eu já posso tirar uma outra conclusão aí. Lembra que ele fala que 35 alunos acertaram somente uma? Quantos tem somente uma aqui? Não tem 23? Então, quanto que vai ter aqui em só B? Não vai ser 35 menos essas 23? Que vai dar 12 aqui? Sim ou não? Estou preenchendo as lacunas. Tá? E está saindo o resultado. Aí, depois, por último, ele fala assim, ó. 40 alunos, o quê? Erraram a segunda. Opa! Bom, aqui nesse diagrama, esses 20 aqui, ó, acertaram a segunda. Ele falou que 40 alunos erraram a segunda. Esses aqui, 23, só acertaram a primeira. Então, ainda está faltando alguns alunos aqui, ó, que erraram a segunda. Como que eu faço isso? Eu pego esses 40 menos 23. Porque esses 23 aqui, ó, só acertaram a primeira. Esses 12 aqui só acertaram a segunda. Esses 8 aqui acertaram as duas. E 40 erraram a segunda. Tá vendo?
Ah, quanto que tem aqui fora da segunda, não é isso? Aqui, ó. Ó, esses 23 aqui também erraram a segunda. Então, 40 menos 23, ainda tem um outro conjunto aqui, ó. Emprestou 1, 10, 7. 3 menos 2, 1. De 17 alunos, está faltando ali naquele diagrama, que erraram. Mas eles não erraram só a segunda, não. Eles erraram a primeira também. Mas o problema eu não disse. Mas eles estão na conta. Porque ele fala que 40 erraram a segunda. Se aqui eu tenho 23 que erraram a segunda, eu tenho que ter um outro conjunto aqui, fora daqui, para completar os 40 que erraram a segunda. Então, qual vai ser o meu número de alunos aí? O meu número de alunos é a soma disso, isso, que dá assim, ó, 12 mais 8, dá 20. 20 mais 23, dá 43. 43 mais 17, 60 alunos fizeram a prova. Tá vendo? Então, eu quero que você, depois, aí, sozinho, releia esse problema, pegue o auxílio dessa resolução e faça, olhando. Depois eu quero que você faça de novo, dá um tempo, faz de novo, para poder entrar o raciocínio na sua cabeça. Tá? Você vai fazer aí ele, no mínimo, umas 5 vezes. A primeira vez você olha, as outras vezes não. As outras vezes você vai repetir o que está no seu cérebro. E você vai concluir esse exercício aí. Beleza? Vamos embora passar para o segundo? Vamos lá? Então, olha só. No nosso segundo exercício, está escrito aí. Em uma enquete, várias pessoas foram entrevistadas acerca de suas preferências em relação a 3 esportes: vôlei, basquete e tênis, cujos dados estão indicados na tabela a seguir. Aí está lá. O vôlei, 300 pessoas. Basquete, 260 pessoas. Tênis, 200 pessoas. Vôlei e basquete, 180. Vôlei e tênis, 130. Basquete e tênis, 100. Vôlei, basquete e tênis, 50. E tem ainda aqueles que optaram por nenhum, que são 40. Então, olha só. Como é que você faz esse problema aí? Eu vou colocar aqui, ó, a tabelinha que está lá. Ele fala assim, ó. Vôlei, não é isso? Basquete, tênis. Vôlei, basquete, vôlei, tênis, basquete, tênis, vôlei, não deu aqui não, né? Espera aí, vamos fazer aqui. Tá, vamos fazer aqui, ó. Vôlei, basquete, tênis. Um outro conjunto que é de nenhum. Aqui, ó. Essa tabelinha diz o seguinte, ó. 300, 260, 200, 180, 130, 100, 50 e 40. Observa, a interseção não é de 3 conjuntos? Qual o diagrama que você vai fazer? Ó? Vôlei, basquete, tênis. Ah, tem o de nenhum? Nenhum? Ó, nenhum está fora aqui, ó. Nenhum. Posso até preencher, ó. 40. 40 está ali. 40 nenhum. Aí como é que eu começo a preencher esse diagrama? Eu começo a preencher sempre com as três interseções. Tá vendo, ó? Vôlei, basquete e tênis são 50. Então eu venho aqui, ó, a interseção das 3 está aqui, ó. Agora eu preciso só ter cuidado de preencher certinho. Como que eu vou preencher? Olha só. Ele fala assim, ó. Basquete e tênis são 100.
Vamos olhar aqui qual é o conjunto. Basquete e tênis não é esses dois conjuntos? Vê se a interseção de basquete e tênis não é essa aqui, ó. Essa branca destacada aqui, ó. É ou não é? Aí ele fala o seguinte, basquete e tênis tem 100 pessoas, mas já tem quantas lá dentro? Já tem 50. Então você só vai colocar aqui o que falta. 100 menos 50, 50. É esse o cuidado que você tem que ter. Aí ele fala assim, ó, vôlei e tênis, 130. Quer ver eu marcar o vôlei e o tênis ali? Deixa eu ver se eu consigo marcar com azul, ver se você consegue. Ó, vôlei e tênis. Vôlei está aqui, ó, já tem alguma coisa. Aí tênis está aqui. Então, ó, o conjunto de interseção de vôlei e tênis é esse aqui, ó. Azul. Mas já tem alguma coisa ali dentro. Quanto que tem ali? Já tem 50. Então, para 130, falta quanto, gente? Faltam 80 aqui, ó. E é isso que você tem que fazer. Aí, olha só o que acontece. Vôlei e basquete, 180. Vamos pegar a interseção de vôlei e basquete? Deixa eu ver se eu consigo colocar um giz amarelo ali. Tem que comprar giz colorido. Olha só. Vôlei e basquete. Vôlei e basquete está aqui em cima. Eu vou marcar para você a interseção de vôlei e basquete, ó. Observa que em todos eles já tem esses 50, que é a interseção dos três, tá vendo? Ó? Então, vôlei e basquete, você tem que considerar esse conjunto todo, tá vendo? Se são 180, já tem quanto aqui? Já tem 50. Então, quanto que falta aqui fora? 130. Então, eu já fiz até aqui, ó. Falta eu fazer dos que jogam tênis. Vamos marcar o conjunto dos que jogam tênis? O conjunto dos que jogam tênis não é esse aqui, ó, gente? Ó, presta atenção. Opa! Quantos que já tem aí dentro? Quantos que já tem dentro do conjunto que gosta de tênis? Tem 180. Tá vendo? Ó? Então tá faltando quanto para completar os 200? Só faltam 20 para pôr aqui, ó. Acabou. E agora? Vamos ver aqui os dos basquete. O basquete, ó, vou marcar para você o conjunto do basquete agora. Ó o basquete, o que é, ó. Já tem pessoas dentro do basquete, tem muitas pessoas. Quanto que já tem? Já tem 100, 50 com mais 50, 100, com mais 130. Tem 230, mas ele fala que é quanto? 260. Então faltam quanto? Faltam 30 aqui, ó. E da mesma forma, o conjunto dos que jogam vôlei, que é esse conjunto aqui, ó. Ó, vou marcar o conjunto que joga vôlei. Já tem muita coisa dentro do conjunto das pessoas que jogam vôlei, tá vendo? Ó? Tem 50 mais 80, 130. 130 com 130, 260 já estão lá. Mas são 300, está faltando quanto? Falta 40 para colocar aqui. Aí, ó, eu preenchi todas as lacunas das regiões geométricas do diagrama de Venn. Preocupar com o que o problema está pedindo. Isso aí foi a informação que ele me deu. Ele pergunta assim, qual é o total de pessoas que foram entrevistadas na enquete? É só eu somar tudo. Agora é só eu somar tudo. Bom, vamos começar a somar aqui então, ó. Esse mais esse mais esse eu acabei de somar, ó. Dá 200, esses aqui eu já acabei de somar. 260. Esse dá 70. 0, 13, vai 1, 330. Aí está faltando esse e esse, que dá mais 70. Que dá um total de 400 pessoas que foram entrevistadas aqui. Mas faltou esses 40 aqui, ó. Então, dá um total de quanto? 440 pessoas. Não sei se somei certo. Soma aí, porque às vezes eu somo errado aqui, mas está ensinado certo. Tranquilo? Se eu somar todos esses valores, com esse que aqui que não gosta de nenhum dos três, dá 440 pessoas entrevistadas. Vamos para a próxima? Bom, a próxima questão aí, ela diz o seguinte. Em uma pesquisa de opinião, foram obtidos estes dados. 40% dos entrevistados leem jornal A.
55% dos entrevistados leem o jornal B. 35% dos entrevistados leem o jornal C. 12% leem o jornal A e B. 15% dos entrevistados leem o jornal A e C. 19% dos entrevistados leem o jornal B e C. E 7% dos entrevistados leem os 3 jornais. Aí ele fala assim, 135 pessoas entrevistadas não leem nenhum dos 3 jornais. Considerando esses dados, é correto afirmar que o número total de entrevistados foi de... Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aí? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esses dados aqui para a gente colocar depois no diagrama. Vai lá. 40 pessoas. Jornal A. 55 pessoas. 40% leem jornal B. 35% leem o jornal C. 12% leem o jornal A e B. 12 de novo? 12 de novo? 12%. 15 A e C. 19% B e C. 7% A, B e C. E 135 pessoas, nenhum. Como é que eu faço isso? Diagrama. Diagrama de novo, ó. É muito simples, gente, ó. Jornal B. E tem aqui os que não leem nenhuma. Aqui não deu, não, aqui ele não deu em porcentagem, ele deu em quantidade mesmo, 135. Deixa aí. Mas sempre, como é que eu começo a preencher o diagrama? Eu sempre preencho na interseção dos 3, ó. Começo por aqui, ó. A coisa que eu fiz antes, agora é porcentagem, quer ver? Ó, de 7%, olha a interseção dos 3 aqui, ó. 7%. Então, olha só o que acontece. Eu já fiz isso. Agora, eu sempre faço daqui de baixo para cima, para preencher ali. Ele fala assim, ó, 19% leem o jornal B e C ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, qual que é a interseção entre B e C? O conjunto B está aqui, ó. O conjunto C está aqui, ó. Aonde que é a interseção entre B e C? A interseção entre B e C é essa aqui, ó. Você pega parte do C, ó, e parte do conjunto B, ó. Tá vendo? Essa aqui é a interseção entre B e C. E o problema fala que tem 19% aqui. Mas quanto que já tem aqui dentro? Já tem 7. Então, quanto que eu vou colocar nesse outro espaçozinho aqui? É o que falta para ser igual a 19. Ou seja, 19 menos 7, que vai dar quanto? 12 pessoas. 12 pessoas aqui. E aí, quando eu começo a preencher as outras lacunas, é a mesma coisa. Por exemplo, ó, vamos ver agora a interseção entre A e C. Ele fala que a interseção entre A e C é de 15%. Onde está o conjunto A? Está aqui, ó. Ó. E aonde está o conjunto C? O conjunto C está aqui. Onde que é a interseção de A e C? A interseção de A e C é só você ver aqui, ó. Pega aqui, ó. Esse aqui é o conjunto A. Olha o C aqui onde pega, ó. Olha o C. Ó. A interseção de A e C, de novo, o que já tem ali dentro? Já tem o 7. Mas ele fala que é quanto? É 15. Quanto que eu tenho que colocar aqui para somar com 7 dá 15? 8. Porque 8 com 7 dá 15 entre A e C. E aí eu faço a mesma coisa, né? Eu vou fazer a mesma coisa com o conjunto AB. O que acontece com o conjunto AB? Ele fala que no conjunto AB tem 12%, ó. E esses 12% é no AB. Olha o conjunto A aqui, ó, e olha o conjunto B aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, conjunto A, interseção com o lado de B, ó,
Novamente, o que acontece? Dentro da interseção entre A e B já tem quanto? 7. Mas tem que ter quanto? Tem que ter 12. Então, quantos que eu tenho que colocar aqui? 5. Estou preenchendo as lacunas. E agora? Agora só me falta colocar C, B e A. Ah, mas beleza. Ele fala que no conjunto C tem 35%. Tá? Então, eu vou circular o conjunto C, ó. Olha o conjunto C aqui, ó. O que já tem dentro do conjunto C? Olha só, o que já tem dentro do conjunto C? Eu tenho que somar o que tem lá, ó. Ó, eu já tenho alguma coisa dentro do conjunto C. Eu tenho 12 com 8, 20. 20 com 7, eu já tenho 27. Já tem 27 ali. E ele fala que tem que ter quanto no conjunto C? Que tem que ter 35. Então, a diferença, 35 menos 27, 8, 0. É que vai ficar aqui, ó. Estou falando do conjunto C, né? Ó, o conjunto C. 8 é o que falta. Se eu somar agora 8 mais 12 mais 7, vai me dar esse total de 35. Tá vendo? Agora, B. B fala que é 55. Eu vou circular o B, ó. Vou circular o B aqui de branco, ó. Vou circular o B, ó. Olha o B aqui, ó. O que já tem dentro do B, gente? O que já tem dentro do B? Tem 12 com 7, 19. 19 com 5, tem 24. Ah, mas ele fala que B tem quanto? Ele fala que B tem 55. Então, a diferença de 55 menos 24, que vai dar 31, é o que está aqui, faltando colocar aqui, ó. Agora, se eu somar isso, mais isso, mais isso, mais isso, eu vou ter os 55 em B. E, por último, o conjunto A, que ele fala que tem que ter 40%. De novo, se eu pego um giz branco e circulo o conjunto A aqui, ó, o que já tem dentro do conjunto A? O que já tem dentro do conjunto A? Tem 8 com 7, 12. 12 com 5, eu tenho 17. Mas ele fala que tem que ter quanto? 40%. Então, a diferença, que é 3, emprestou 1, 23 é o que vai estar aqui, ó. Pronto. Eu resolvi o problema. Por que eu resolvi o problema? Eu estou falando aqui de porcentagem. Olha só, se eu somar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, eu vou ter um total de porcentagem. Quer ver? Vamos ver quanto é que eu vou ter aqui em porcentagem. Eu sei que todo o conjunto B, ó, que é o maior conjunto, já está tudo somado aqui, ó. Todo o conjunto B tem 55. Então, a soma desses todos esses números aqui já é 55. Aí eu preciso somar mais 23, que vai dar 8, 7, mais 8, oi. 8. Eu errei? Tá, então o que eu tenho aqui? 8 mais 7, 15. 15 mais 5, 20, certo? Eu falei 17? Só para ver se vocês estavam prestando atenção, hein, gente? Ninguém está prestando, hein? Então, olha só. 8 mais 7 mais 5 dá 20, né? 20 menos 40, então aqui eu tenho que ter 20. Pronto. Agora, então, aqui de novo, ó. Aqui tem 55 mais 20. Aí vai dar 75 mais 8. Dá 13, vai 1, 83. E por último aqui mais 8. Vai dar 11, vai 1, 91%. Ou seja, nesse diagrama todo eu tenho 91%. Mas eu tinha que ter quanto? Qual que é o total de qualquer coisa? Não é 100%? Então, esse 91, está faltando quanto? Está faltando 9%. Então, esses 9% equivale ao quê? Equivale a esse conjunto que está aqui fora, ó. 135 pessoas. Então, eu falo assim, ó, 9% equivale a 135 pessoas. Ele está perguntando quantas pessoas foram entrevistadas, não é isso? É isso que ele está perguntando? Então, olha só.
Aí eu pergunto, eu quero 100%. 100% equivale a quanto? Aí agora é só eu multiplicar em x aqui, ó. Lembra que a regra de 3 para porcentagem é só eu escrever aqui e multiplicar em x. Não preciso fazer mais nada, não preciso pensar, não preciso fazer nada. Aí fica assim, ó, esse vezes aquele. 9% vezes x é igual a esse vezes esse. 100% vezes 135. É só isolar o x. X é igual a 100% vezes 135 dividido por esse 9% que está aqui e vem para cá dividindo. Ó. Vou fazer essa conta aqui. Ó. Esse porcento aqui, ó, corta com esse porcento. Aí fica 100 vezes 135 dividido por 9. 100 vezes 135, 100 vezes 135, olha só, 100 vezes 135, é só você pegar o 135 e acrescentar 2 zeros. Você multiplica 135 por 10, você acrescenta 0. Você multiplica 135 vezes 1000, você acrescenta 3 zeros. Como eu quero multiplicar 135 vezes 100, é o 135 acrescido de 2 zeros. E aí eu tenho que só dividir por 9. Aí isso aqui vai dar, ó, 1 vezes 9, 9. Sobram 4. Abaixo 5, vai dar 5. 5 vezes 9, 45. Sobra nada. Abaixo um nada, dá nada, sobra 0. Abaixo 0, dá 0, sobra 0. Ou seja, 1.500 pessoas foram entrevistadas. E aí encerra o nosso probleminha. Em Vitória, foi feita uma pesquisa a respeito da leitura dos jornais A e B, de maior circulação. Foram pesquisadas 300 pessoas, das quais 55 declararam não ler regularmente nenhum dos 2 jornais. Se 170 leem o jornal A e 120 leem o jornal B, pode-se concluir que o número de entrevistados que leem os 2 jornais é... Bom, volta para mim. Gente, olha só. Esse é um outro problema típico para cair em concurso. E para você resolver, a partir de agora, você só precisa saber identificar. Por quê? Como é que se resolve isso? Quando fala assim, ó, foi feita uma pesquisa a respeito de 2 jornais. Não pensa não, você vai lá no quadro e escreve assim, ó. Não é o jornal A e B? Jornal A, desenha o diagrama do jornal B, fazendo uma interseção com o jornal A. Como é que faz isso? Você vem aqui, ó, desenha o jornal B aqui, ó. Jornal A, jornal B. Mas tem aqui, ó, um lugar geométrico que é chamado de interseção. É assim que você resolve esse probleminha aí. Só que o problema diz o seguinte, ele fala das pessoas que leem o jornal A, que leem o jornal B, mas o problema é dar uma outra informação. Ele fala assim, ó, foram entrevistados 300 pessoas. Então, nesse diagrama, eu tenho um total aqui, ó, de 300 pessoas. Certo? Eu tenho um total de 300 pessoas. Mas ele fala mais, ele fala assim, das quais 55 declararam não ler nenhum dos 2 jornais. Ou seja, eu tenho um conjunto A dos que leem A, B dos que leem B, e tem um terceiro conjunto dos que não leem. Não leem. Tá vendo? Então, eu tenho 3 conjuntos nesse diagrama. E ele fala que aqui tem quantos? 55. 55 pessoas. Aí, olha só o que acontece. Se 300 pessoas forem entrevistadas, 55 não leem, então, nesse diagrama aqui dos que leem, tem quantas pessoas? Você tem que subtrair essas 55, ó. Então, eu tenho aqui 245 pessoas que estão aqui. Mas aí ele fala assim, ó, ele fala que 170 leem o jornal A e 120 leem o jornal B. Se você somar isso aqui, vai dar um total de 290 pessoas. Por quê? Ah, mas o que está envolvido não é 245? Então, isso aqui é uma questão de raciocínio lógico.
Se são 245 que estão envolvidas aqui nos que leem, se tem 290, quer dizer que esse excesso provavelmente vai ser o que está aqui, ó. Se você subtrair 290 menos 245, vai dar o próprio 45. Esse 45 eu posso vir e colocar aqui, ó. Porque ele está sendo somado duas vezes. São as pessoas que leem os dois ao mesmo tempo. Ah, mas professor, e se eu não souber fazer assim? Bom, tudo bem. Aqui é uma coisa de raciocínio lógico, que você raciocina e você já faz. Ah, mas eu não sei. Beleza. Então vamos lá. Como é que eu monto uma equaçãozinha para resolver isso aí, caso eu não saiba raciocinar assim? Bom, eu não sei quantas pessoas leem os dois ao mesmo tempo, então eu venho aqui e coloco um X. Agora, eu sei quantas pessoas leem o jornal A. O jornal A não está aqui, ó. Não são 170? Então eu venho aqui e escrevo assim, ó, 170, mas eu tenho que subtrair o que já tem aqui. Quanto que já tem? Menos X. Da mesma forma, ele fala assim, ó, 170 leem o jornal A, 120 leem o jornal B. Ah, eu quero colocar aqui dentro, ó, observa, quando eu estou colocando esse valor aqui, ó, eu estou colocando esse valor só fora da interseção, nesse conjunto aqui, ó. Então aqui eu vou colocar 120. Mas eu já tenho aqui x, então eu tenho que subtrair ele, ó, menos x. Beleza, esse raciocínio. Vamos lá, vou repetir. Deixa eu pensar aqui. Eu estou resolvendo, vamos supor que eu não saiba raciocinar logicamente, como eu falei para vocês, que o excesso, se eu somar aqui, ó, 170 mais 120, isso aqui vai dar um total de 290. E 290 é um valor superior ao que está envolvido aqui. Aí, no raciocínio, eu penso assim, bom, esse excesso é a interseção. Esse é o raciocínio, o excesso. Que excesso é esse? 290 menos 245. Vai dar quanto? 45. Realmente, porque se eu colocar aqui o 45, ó, se eu dividir esses dois conjuntos, ó, vou dividir os dois conjuntos, ó. Eu dividi, mas deixei o espaço da interseção. Aí, olha só, eu vou ter 45 aqui e vou ter 45 aqui. Eu vou estar somando duas vezes. É por isso que você já pode colocar direto. Agora, vamos voltar. Eu não sei raciocinar assim. Beleza. Vamos lá, deixa eu despoluir aqui. Vamos fazer aqui. Ó, eu tenho aqui o jornal A, eu tenho aqui o jornal B, e eu sei que 170 leem o jornal A e 120 leem o jornal B. Beleza? Agora, olha só, eu quero montar uma equação. Aqui dentro, que é a interseção, é o x que eu quero. Eu não sei quantos que leem os dois ao mesmo tempo, que é o que o problema está pedindo. Esse x aqui são as pessoas que leem A e leem B ao mesmo tempo. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso agora preencher aqui o conjunto A. Olha só o conjunto A. O conjunto A está aqui. O problema não fala que A tem 170 leitores? Então eu venho aqui fora, aqui, ó, fora da interseção, eu posso escrever assim, ó. Não é 170A? 170. Aí o x já não está aqui, então eu tenho que subtrair o x. Da mesma forma, eu vou vir aqui, ó, no conjunto B, eu tenho que colocar a informação de 120. Então eu coloco assim, ó, 120, mas eu vou subtrair também o x, porque o x já está aqui, menos x. Agora eu vou somar esse com esse mais esse. E a soma desses três lugares, desses três espaços aqui, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao meu total que eu tenho envolvido no sistema. Então eu venho aqui e somo assim, ó, 170 menos x, mais
120 menos x, isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual às pessoas que estão envolvidas aqui, ó, que é 245. Bom, eu já falei para vocês que quando você tem um número positivo e um negativo aqui, ó, o que acontece com ele? Eles se anulam. Aí eu vou ter assim, ó, 170 mais 120 menos x é igual a 245. Se eu somar esses dois aqui, ó, 170 mais 120 vai dar 290. Observe que eu não estou ensinando nada, eu estou resolvendo. Calma, calma, nós vamos ter as aulas que eu vou ensinar. 170 mais 120, 290. 290 menos x é igual a 245. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo essa equação do primeiro grau? Simplesmente, eu consigo a solução de uma equação do primeiro grau isolando o x, isolando a incógnita. Ou seja, se eu isolar isso aqui, ó, eu resolvo a equação. Aí fica assim, ó, menos x é igual a 245, e aí olha só, 290. Lembra que é o primeiro membro. Tudo que está do lado de cá, eu posso colocar do lado de lá um sinal contrário. Se o sinal do 290 aqui é positivo, quando você não coloca nada é porque ele é positivo. Ele vai lá como? Menos 290, ele vai para lá com negativo. Aí fica assim, ó, menos x é igual. Quando você tem dois, aqui você tem dois sinais diferentes, ó. Um é positivo, o outro é negativo. Quando você tem uma operação dessa, de dois sinais diferentes, você vai subtrair e vai manter o sinal do maior número. Por exemplo, vou subtrair 290 menos 245. Vai dar 45. Qual é o sinal do maior número? O maior número não é 290, negativo, então meus resultados ficam com sinal negativo. E agora? Toda vez que você chegar ali, ó, numa operação onde o x é negativo, você tem que transformar isso aqui em positivo. Como é que você transforma isso em positivo? Multiplica toda a equação, tudo que está aqui dentro, por menos 1, lembra? Aí, quando você multiplica aqui, ó, menos vezes mais, menos vezes menos, fica mais, fica x. Repete esse sinal de igual, menos vezes menos fica mais, 45. Ou seja, x é igual a 45. Está aí a resposta, tá? Então, lembra, ó, esse problema de diagrama, ele é tão propício a cair, que nessa prova de 2005, tiveram duas questões dela. Tá? E nós vamos ver daqui a pouco aí. Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar com o nosso aí. Pode colocar aí, Davi, na tela aí, a próxima questão, para o pessoal já ir lendo. Para quando eu ler, o problema já está na cabeça deles aí. Faz favor. Se você quiser ler também, faz favor para mim. Foi feita uma pesquisa entre os aprovados em concurso para trabalhar no Porto Vitória, a qual cada pessoa deveria assinalar pelo menos uma das preferências do turno de trabalho, diurno ou noturno. Concluiu-se que o número dos que preferem trabalhar somente no turno noturno é o dobro dos que preferem somente o diurno. Tá vendo aí? Olha só, vamos lá. Tá vendo? Esse aí é um outro problema. Será que eles ouviram lá? Não, provavelmente não. Será que eles ouviram? Mas vamos lá. Olha só, se você ler esse próximo problema, ele é idêntico ao de cima. Ele fala assim, ó, foi feita uma pesquisa, não ouviram, né? Então, vamos lá. Foi feita uma pesquisa entre os aprovados de um concurso para trabalhar no Porto de Vitória. Sabe por que isso aqui foi feito assim? Pelo seguinte, no nosso turno de trabalho, tem diurno, você pode trabalhar de dia, você pode trabalhar de noite. É diurno e noturno. Por isso, ele já estava preparando o cara psicologicamente
para ver se ele trabalhava de dia. Tem gente que só trabalha de dia. Tem gente que só trabalha de noite. Tem gente que trabalha qualquer horário. Mas esse é um problema idêntico a esse que nós resolvemos, só que um pouquinho mais complexo. Aí nós vamos resolver do mesmo jeito, que a gente vai ter que montar uma equação. Beleza? Vamos lá. Foi feita uma pesquisa entre os aprovados de um concurso para trabalhar no Porto de Vitória, no qual cada pessoa deveria assinalar pelo menos uma das preferências por turno de trabalho, diurno ou noturno. Ó, eu não preciso nem ler o resto. Quando você vê um enunciado assim, você vem cá e fala assim, ó. Faz assim, ó. Diurno, noturno. Foi feita uma pesquisa entre 3 jornais. 3 jornais. A leitura de 3 jornais. Jornal A, Jornal B, Jornal C. Entre 4 jornais. Coloca mais um aqui, ó. É sempre assim. É um problema de interseção. É um problema de interseção. Ó, você tem... O que é interseção? Você tem aqui 2 conjuntos. Ó, um conjunto A, que é das pessoas que gostam de trabalhar diurno. Um conjunto B, das pessoas que gostam de trabalhar noturno. E na interseção aqui, ó, pode ser diurno ou noturno. Ou seja, eu não li o problema, mas ali as pessoas que escolhem, não, pode ser qualquer coisa, diurno ou noturno. Que nem lá no outro, leem os 2 jornais. Tá? Então, a princípio é isso. Agora, nós vamos ver um jeito mais sofisticado, né? Esse aqui é um pouquinho mais, né? Para você conseguir resolver isso aí. Aí ele fala assim: concluiu-se que o número dos que preferem trabalhar somente diurno, somente em turno noturno, é o dobro dos que preferem trabalhar no diurno. Ele já está pegando a sua mente e está falando assim, ó, você vai preferir trabalhar à noite. Tipo assim, ele está querendo já te induzir. Então, ó, ele fala que o diurno é o dobro do noturno. Então, se eu, ó, presta atenção, aonde que está o conjunto noturno? O conjunto noturno não está aqui, ó. Vê se não está aqui, ó. Esse destacado aqui que eu estou destacando aqui, ó, é o somente noturno, ó. Vou destacar agora o somente diurno. Olha o somente diurno aqui, ó. Ó, somente diurno é esse aqui, ó. Aí vamos fazer uma ligação entre 2. Ele fala assim, ó. Conclui-se que o número dos que preferem trabalhar somente noturno, então, ó, somente noturno é igual ao dobro dos somente o quê? Diurno. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu vou interpretar aquilo ali, ó. Conclui-se que o número dos que preferem trabalhar somente no turno noturno é o dobro dos que preferem trabalhar somente no diurno. Ou seja, se eu falar que aqui é X, ó, vou falar turno, noturno é X. Não é isso? Na verdade, ele fala somente noturno está aqui. É o dobro, somente diurno é aqui, X, ó. E o noturno é o dobro dos que preferem trabalhar somente diurno, é o dobro de X. Aqui é X, aqui é 2X. Só isso aqui quer dizer. Tá vendo? É uma equação, ó. Os que preferem trabalhar somente diurno, tá aqui, ó, é igual ao dobro. Os que preferem trabalhar somente noturno, tô falando o contrário, né? Somente noturno aqui, ó, somente noturno. É tipo assim, a gente tem um caguete, o professor tem um caguete que ele não suporta cochicho durante a aula.
Aí vocês vão se conter e ficar em silêncio aí. Beleza? Vamos lá, olha só. Os que trabalham somente noturno, é isso mesmo que está escrito? Vamos ler lá. Concluiu-se que o número dos que preferem trabalhar somente noturno é o dobro dos que preferem trabalhar somente diurno. Realmente, ó, somente diurno está aqui, ó. Aí eu chamei de X. E somente noturno é o dobro dos que trabalham diurno. Então é o dobro de X. Certinho. Aí vamos ver mais informação. Aí ele fala assim, por enquanto eu só estou montando. Você vai montando o quebra-cabeça. Aí ele fala bem assim, é o dobro somente diurno. E aqueles que marcaram as duas opções indiferentes, corresponde a 3/4 do total que marcaram somente noturno. Olha só. 3/4, lembra da fração? Dos somente noturno. Ou seja, somente noturno não está aqui, ó. Vê se é isso aqui. Então, vê se não é isso aqui, ó. 3/4 das, de. Na matemática quer dizer o quê? A palavra de, do, da, dos, das. Na matemática quer dizer sinal de vezes. Então, 3/4, vou colocar aqui, vezes, o pontinho. Somente noturno. O que é somente noturno? Olha o somente noturno aqui, ó. 3/4 de 2x. Esses aqui é o quê? Os indiferentes, os que podem marcar tanto noturno ou diurno, é 3/4 de, que é vezes, do que marcar somente noturno. Somente noturno não está ali 2x, ó. Então, aonde que é esse aqui indiferente? Noite ou dia? Não é aqui onde eu te falei, ó? Sim ou não? Então, aqui dentro eu vou colocar esse aqui, ó. 3/4 de, que é vezes, 2x. Pronto. Está aí a minha equação que eu preciso resolver. Vou apagar aqui por enquanto. Você está vendo que tem muito texto ali, mas que se você tiver prática, ó, noturno, o dobro dos diurnos, somente noturno, o dobro do somente diurno, e os indiferentes, 3/4 do somente noturno, 3/4 do somente noturno. Então fica x, 3/4 de 2x, eu posso resolver isso aqui antes, ó, isso aqui dá para resolver, não dá para simplificar, ó? 3/4 de 2x? Dá. Aqui eu só tenho, ó, multiplicação. Eu tenho o número par em cima e o número par embaixo. Eu posso dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Se eu dividir por 2 aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes x dá 3x. E aqui eu tenho que dividir embaixo por 2 também, ó. Por 2 vai dar 2. E aí fica assim, ó, 3 meios de x. Então eu posso pegar aqui, ó, vou reescrever aqui, ó, só para você ter ideia aqui do passo a passo que eu estou fazendo. Aqui é x, que é diurno, aqui é noturno, que é 2x, e aqui eu simplifiquei essa expressão que ficou 3 meios de x. Simplificou, né? Aí vamos continuar lendo. Por enquanto só estou montando. Aí vamos continuar lendo. Aí ele fala assim, indiferentes corresponde a 3/4 do total que marcaram somente noturno. Ponto. Se 530 provados marcaram, ó, se 530 aprovados marcaram pelo menos a opção diurno, olha só, se 530 aprovados marcaram pelo menos a opção de turno diurno, quer dizer o seguinte, o que é diurno? Diurno não é isso aqui, ó. Não é isso aqui que é o diurno? Então ele fala o seguinte, 530
marcaram pelo menos o diurno. Pelo menos, ele pode ter marcado também o noturno, mas pelo menos o diurno ele marcado. Então 530 tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual pelo menos o diurno é isso aqui, ó. Ou seja, ele está falando para você que você tem que somar esses dois, que é igual a 530. 530 é igual a soma desses dois, ó. É igual a x mais 3 meios de x. Depois, eu vou deixar essa resolução lá na plataforma, eu vou deixar até de graça aí, fora aí, vou divulgar de graça aí, essa questão toda aí. Aí, como é que eu resolvo isso? Bom, como eu tenho aqui, ó, aqui 1 e aqui 1, eu posso tirar o mínimo de 2 e 1, que vai ser 2. Ou eu posso simplesmente esquecer esse negócio de mínimo e pegar toda essa expressão aqui, ó, e multiplicar por 2. Por quê? Se eu multiplicar por 2 aqui, ó, 2 vezes 530, vai dar 1060. Vou pegar outra cor de giz aqui. Vai dar 1060. É igual. Se eu multiplicar esse vezes esse, vai dar 2x. Mais, se eu multiplicar esse vezes esse, ó, vai dar isso aqui, ó. 2 vezes 3 meio x. Corta esse 2 com esse 2, sobra o quê? 3x. E aí fica assim, 1060 é igual a 5x. Aí eu acho o valor de x, ó. Então fica assim, 1060, tá vendo os 5 aqui? 5x, lembra daí? Ó, isso aqui de novo é uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo isso? Isola o x. Para isolar o x, o 5 tem que vir para cá como? Dividindo. Então, o x, vou escrever aqui, ó, 1060, o 5 vem para cá dividindo, é igual a x. Então, 1060 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 5, 10, sobra 0. Abaixo 6 vai dar 1, 1 vezes 5, 5, sobra 1. Abaixo 0 vai dar 2, 2 vezes 5, 10, sobra 0. Então, x vale quanto? X é igual a 212. Pronto, resolvi o problema. Aí ele fala assim, tá vendo que eu resolvi? As pessoas, elas se preocupam em entender o problema e querer a solução. Não. Você tem que identificar o problema. Isso aqui é um problema de diagrama. Você vai fazer um passo a passo. Primeiro você monta a equação, acha o valor. Agora que eu vou saber o que o problema quer. Não se preocupe em obter a resposta. Se preocupe em reconhecer o problema, se acostuma com esse problema. É um problema de diagrama. Aí ele fala assim, ó. O número total de candidatos aprovados no concurso é... Observa que eu achei o x, eu achei simplesmente que aqui é 212, ó. Aqui é o dobro, né? 424. E aqui é 3 meios de 212. Eu achei o x. O que é o total dos candidatos? O total dos candidatos é você achar e substituir todos os valores aqui, ó. Então, somente diurno foram 212. 212 é os diurnos. Os noturnos é o dobro, né? 424. E os indiferentes? Que é a interseção aqui, ó. É só fazer essa conta, ó. Olha, tá vendo que eu falei para você? Todo problema complexo cai numa continha de soma, subtração, multiplicação e divisão. Ou de números naturais, ou de frações, ou de números decimais, ou de potência, ou de raiz. Então, por isso que a base tem que estar bem feita. Então, olha só. Como é que eu calculo aqui, ó? Vou calcular aqui nesse cantinho aqui, ó. 3 meios de 212. A conta mais simples é dividir aqui, ó. Divide aqui embaixo por 2, dá 1. Divide aqui em cima por 2, vai dar 106, não é isso? E multiplica agora, 3 vezes 106. 3 vezes 106, ó. 3 vezes 106. 3 vezes 6, 18, vale 1. 3 vezes nada, nada e 1. 3 vezes 1, 3. Mais 318, que são indiferentes. Se você somar tudo,
10 com 4, 14. Vai 1, 2, 4, 5. 5 com 3 com 2, 3 com 4, 7 e 2, 9. 954 pessoas foram o total dos que passaram no concurso, que é o que ele está pedindo. Acabou. Tranquilo? 530 é igual a x mais 3 meios de x. Então eu ensinei a multiplicar tudo por 2 para cortar esse 2. Não quer? Aí você tem que fazer assim, ó, regrinha da borboleta. Tira o mínimo de 1 e 2, que vai ser 2. Tira o mínimo. Aí usa a regra da borboleta, ó. A asa de baixo divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 530, 1060. É igual 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. Repete esse sinal mais. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3x, 3x. Quando você tira mínimo dos dois lados do sinal de igual, você usa e joga fora. Aí fica assim, ó. 1060 é igual a 2x mais 3x. Que é onde a gente parou aqui, ó. Beleza? Ou você tira o mínimo, ou aqui, se é um só, é mais fácil você multiplicar por esse número. Por quê? Ó, eu multipliquei esse vezes esse, deu 1060. Esse vezes esse, deu 2x. Agora eu vou multiplicar esse vezes esse. Eu vou fazer num lugar diferente, ó. Vou fazer aqui, ó. Ó, 2 vezes 3 meios de x. Eu podia multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3x. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3x. Tranquilo? Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same.